adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo 3, a partir do verso 1. Senhor, como tem crescido o número de meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que formam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão espiritual nesta manhã, com o título de, ou se poderíamos colocar um título, seria Derrotando os Meus Medos. Você tem medo? Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem um medo. E todo mundo tem algum tipo de medo em algum tipo de situação. Que é a verdade, o medo, ele só se apresenta diante de uma adversidade. Todo mundo tem medo. Então, Davi, ele é um rei poderoso. Ele é um rei. Davi, se ele existisse hoje, Luiz, como a gente estava falando ali no intervalo, ele seria uma das 100 celebridades mais influentes do mundo. Ele seria, pela Forbes, um dos homens mais ricos do mundo, um dos que tem maior influência no mundo, política principalmente. Se Davi vivesse hoje, se ele tivesse rede social, com certeza, ele bateria a casa dos 20 milhões, 30 milhões de seguidores. Ele era essa influência internacional, amado pelo seu povo, respeitado pelos seus adversários. Então, com tudo isso, você pode pensar assim, mas Davi era um cara fantástico. De fato, Davi era maravilhoso, maravilhoso. Mas como todo ser humano, ele tinha seus problemas. E como todo ser humano, ele tinha seus medos. Aí você pode pensar assim, puxa vida, mas um homem como Davi tinha medo? Tinha medo. Veja, ele está numa situação muito difícil, porque ele, como pai, ele tem um problema pessoal com Absalão, seu filho. Um dia eu até posso fazer uma exposição entre ele e o filho dele, mas, enfim, Absalão tinha ódio do pai, ambição, e tinha um problema sério com o pai. E o Absalão, por 4 anos, ele ficou na cidade, na praça da cidade, fazendo campanha política contra o pai. E a Bíblia vai dizer lá em Samuel que Absalão furtava o coração do povo. Qual é o teu problema? O meu problema é o meu vizinho comprou e não pagou, porque naquela época o rei era tudo. Ele era administrador, ele era juiz, ele era fiscal, enfim, ele era tudo. O meu vizinho não me ajudou, não me pagou, comprou e me deve e tal. Aí o Absalão falava bem assim, você está com esse problema aí porque o rei não está fazendo direito. Se eu fosse rei, vocês já viram isso em algum lugar? Se eu fosse rei, eu já teria resolvido o seu problema. A política é isso aí. Só que o cara está fazendo política contra o próprio pai. Porque ele tem um problema com o pai. E quando Absalão percebe que politicamente o vento está do lado dele, ele arregimenta o exército, que era do próprio exército do pai, e vai destronar o pai. O pai, sabendo que o filho está vindo com o exército para guerrear contra o pai, ele é pai, o que ele faz? Eu não vou lutar contra meu filho. Se ele quer o trono vai ficar vazio. Só que nessa decisão de Davi,
E enfraqueceu muito ele publicamente e politicamente. Porque já imaginou, o rei, ele abandona o castelo, abandona o trono e foge como um cão covarde? Quer dizer, politicamente o que Davi fez foi um suicídio. Também na questão espiritual, o que ele fez foi terrível para Deus, porque Deus tinha colocado ele para ser rei. Ele tinha que enfrentar. Então, percebe, ele tem vários medos. E ele foge, Larissa, ele foge, ele não quer confronto. Ele sabe que ele está cometendo um suicídio político, a opinião pública vai contra ele, porque Davi, politicamente falando, Davi tinha os opositores políticos. Quem eram os opositores políticos de Davi? Eram os da família de Saul. Os caras da família de Saul não entenderam que foi Deus que colocou ele lá. Eles vão entender que Davi usurpou o trono do parente dele. Então ele tinha uma oposição muito forte, muito forte. Estudar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar a vida política de Davi. Estuda a vida política de Davi. Ele era esse herói, homem de Deus, aquela coisa toda, mas ele tinha uma banda que odiava ele. A família de Saul, principalmente. Enfim. É vida política, aí, ó, tá vendo? Eu já tô, a barbinha ruiva dele já começou a queimar ali. Ó. Interessou, né? Ô, Sidney, você que também vive na política, né? Que pena que a Nayane não está aqui hoje, né? Para também aprender sobre a vida política de Davi. Mas enfim, ele foge, vai embora. Ele pega os seus generais, E o cara foge. Agora, olha que coisa interessante. O Davi chega na beira do Rio Jordão com esse barulho todo, a opinião pública contra ele. Com esse barulho todo, o cara vai entrar na tenda dele. O que você acha que o cara, na situação dele, vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai orar. E nessa oração, como foi que Davi venceu os seus medos? Primeiro, está no versículo de número 3. Ele vai dizer, Senhor, verso 1, Senhor, como tem crescido o número de meus adversários, além daqueles que oficialmente já existiam, que eram os da família de Saul, agora tem quem? O filho. E não somente o filho, o exército que está com o filho dele, já era exército dele, teve um racha militar. Gente, isso aqui é muito sério, ué. Teve um racha militar, o exército ficou dividido. Olha que coisa impressionante. Aí ele vai dizer, como tem crescido o número de meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Olha só o verso de número 2, como que a opinião pública estava falando sobre ele. São muitos os que dizem, o quê? Não há em Deus. Em outras palavras, ele está numa situação política tão cruel que nem Deus ajuda ele. Você imagina, o cara está passando por uma situação tão difícil, num problema familiar gravíssimo. Você pode imaginar o coração de Davi, o coração de pai de Davi quebrado, destruído, o coração de um rei completamente assustado, ele fugindo, e o que diz a opinião pública? Nem Deus. Dessa vez, Nilton, dessa vez, nem Deus. Ele tem a turma que gosta dele, politicamente, tem aqueles que não gostam dele, como eu já falei, e tem os isentões. E os caras estão dizendo assim, Márcio, o Centrão abandonou ele. Aí, depois que o Centrão abandonou ele, o que falaram? Se o Centrão abandonou ele, nem Deus. Mas o que Davi faz quando ele precisa vencer o seu medo? Ele invoca o Deus da vida dele. Ele está dizendo, Deus, está vendo o que eles estão dizendo da gente? Olha, isso aqui é impressionante.
Porque quando Davi diz assim, Luiz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, o povo está arrastando Deus para a derrota de Davi. Não é verdade, Giovanni? Em outras palavras, o Davi está dizendo para Deus, está vendo Deus, nós dois estamos na lama. O povo está dizendo que o senhor não é tudo isso aí não. O povo está falando que o senhor não é isso tudo aí não. Mas eu sei quem é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Os ventos contrários não tiraram a fé de Davi em Deus. Ele tem medo, mas ele tem Deus. Ele tem adversários, mas ele tem Deus. Ele tem problemas seríssimos, mas ele tem Deus. Você tem Deus na sua vida. Você tem adversários, mas você tem Deus na sua vida. Você tem gente que não gosta de você, pastor Oswaldo, mas você tem Deus na sua vida. Você tem gente, Nilton, que está no meio, é um centrão lá no seu ministério, mas você tem Deus do seu lado. Você tem gente que não gosta de você, Luiz, até mesmo por ser muito jovem, quer mudar muita coisa na igreja, mas você tem Deus na sua vida. A gente sempre tem Deus na nossa vida. E Davi sabia que Deus estava com ele. O que estão falando de Deus, essa propaganda mentirosa de Deus, eu não compro. Deus é poderoso, é por isso que eu estou falando com ele. Senhor, eles dizem que nem o Senhor pode me ajudar a diminuir o Senhor. Mas olha o que ele diz, porém, Senhor, és o meu escudo. Deus é o nosso escudo, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer situação, em qualquer momento de perigo. Se eu tenho medo, eu tenho Deus. E Deus vai me ajudar a vencer o meu medo. Né? É a primeira coisa que ele faz é invocar o Deus verdadeiro. A segunda coisa que ele faz aqui, para vencer o seu medo, também está no verso 3. Realocar a glória de Deus. Olha o que ele diz. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, a verdade é outra. É isso que ele está dizendo. O porém dele quer dizer... Ele diz que Deus não vai me ajudar, mas a verdade é outra. Deus é o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi realocou a glória de Deus. O que Davi quer dizer com isso? Olha que coisa impressionante. A minha vida é agradável a ti. Eu sei que eu pequei. Isso aqui aconteceu mais ou menos 35, ele já era rei uns 35 anos já. Ele já tinha cometido aqueles pecados famosos dele, já tinha uns 10 anos. Mas ele diz para Deus, eu sei que eu fiz coisa errada, mas eu sei também que a minha vida é agradável a ti. Todos nós fazemos coisas erradas. Mas eu tenho que entender que a glória de Deus enche a minha vida. Qual é a única maneira de um pecador agradar a Deus? Qual é a única maneira de um pecador agradar a Deus? Arrependimento. Arrependimento era o caminho que Davi conhecia muito bem. Então ele fala assim, Deus, eu sei que a minha vida às vezes é uma porcaria. Eu sei que a minha vida é uma porcaria. Mas o Senhor conhece meu coração. E o Senhor sabe que eu reconheço quando eu estou errado. Em alemão, Schweinerein. É, né? Schwein é porco, né? Schweinerein. É, porcaria. Mas olha, qual é a única maneira da gente receber a glória de Deus? É quando Deus encontra um coração quebrantado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, qual é a segunda coisa que Davi faz aqui para vencer o seu medo? É realocar a glória de Deus. Nós não damos glória para Deus, mas Deus também dá glória dele para nós. Deus também nos glorifica, não para nos adorar, mas para nos sustentar nos momentos mais difíceis da vida. O que sustenta a nossa vida e a nossa fé em adversidades é a glória de Deus, porque ele disse, és a minha glória
Ó, és a minha glória. Ele não está glorificando a Deus. Ele está dizendo o quê? Que a glória dele, Deus está dando. Olha que coisa impressionante. E Deus só pode glorificar alguém nesse sentido quando ele encontra espaço no coração da pessoa. Qual é o espaço nosso? É quando a gente se arrepende e reconhece que nós somos pecadores. Então Deus trabalha em nós. Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então, realoque a glória de Deus. Você pode reconhecer e até mesmo deve reconhecer que sua vida muitas vezes é uma porcaria, mas o Senhor se agrada de você, porque você dobra o seu joelho diante de Deus. Deus encontra um coração quebrantado. É como se ele falasse assim, o Senhor me transformou em rei 35 anos atrás e o Senhor não vai desistir de mim. Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Se Deus tivesse desistido da gente alguma vez, a gente não estaria aqui. Deus, lá no Jardim do Éden, ele desistiu não encontrar culpados. Porque se Deus vai encontrar culpado, Newton, se ele vai procurar culpado, ele vai achar. Ou ele encontra culpa na Delma, ou ele fala assim, não quero nem saber o que ela fez, mas sabendo como ela é, eu vou estender sobre ela a minha misericórdia. É isso que Deus faz. Se ele encontrar culpa em nós, a justiça dele deve fulminar a gente. É isso que Davi tem. E o terceiro, a atitude que Davi faz para vencer o medo dele, ele deixa Deus apacentar o coração dele. Né? Olha o que ele diz aqui no versículo de número 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Agora, deito-me e pego no sono. Como é que o cara consegue dormir com um barulho desse? O filho quer matar ele, o filho tem um exército, o filho está fazendo barbaridades lá no palácio. Está trazendo à revelação todos os pecados do pai. Que filho conhece os pecados do pai, não sabe? Ninguém sabe os pecados do Newton como pai, mas o Luiz sabe. Eu sei. Ninguém sabe os pecados do Romualdo como pai, mas os filhos dele sabem. Os nossos filhos sabem os nossos pecados. E o pior não é isso. Não somente Absalão sabia os pecados do pai, como mostrou para todo mundo. Não, aí a coisa fica cruel ainda. Todo mundo sabe que Davi tem os seus pecados, mas quando o cara expõe os pecados do pai em público, o que ele faz? Ele vai dormir. Quem é que pode dormir com um barulho desse, rapaz? Mas ele dorme, por quê? Porque o Senhor me sustenta. Ou seja, irmãos queridos, irmãs queridas, Davi, ele deixa de ser dominado pelo medo e passa a ser dominado por Deus. Ele vai fazer o quê, Raquel? Raquel, a partir do momento que ele deixou o trono, ele abdicou do trono, e abdicar do trono para ele, era abdicar do plano de Deus para ele, porque Deus tinha um trono para ele. Ele abdicou de muita coisa. Mas aí ele se deixa ser apacentado por Deus. Sabe aquele negócio? Eu só vou ficar fora do trono um tempo, porque Deus vai me voltar a colocar lá. A glória de Deus, irmãos, brilha para dentro de Davi e ele pode clamar a Deus. O perigo era iminente. Mas Davi deixa ser apacentado por Deus. Aqui também é outro motivo pelo qual a gente também pode dominar os nossos medos. Deus apacenta meu coração. Sim, Sidney. A gente trabalha muito mais com essa questão do sentimento. Esse tempo está fazendo uma pesquisa, mas é um ditado antigo que diz assim, agora me deu 500 tipos de medo. Porque na verdade existe, para pesquisar, 500 tipos de fobia. São 500 tipos de fobia. A gente não tem ideia de quanto a gente tem medo.
Sim. São 500 tipos. Então, aquele ditado antigo que diz, agora me deu 500 tipos de medo, não é à toa. É porque existe... Já está comprovado, né? Tem medo de todo lado. O ser humano começa a caminhar, e a gente começa a entender que o que direciona, na maior parte das vezes, a nossa vida são o nosso medo. Por que eu não vou lá? Automaticamente eu deixo de fazer coisas por conta da sua vida. E aí, quando uma pessoa é dominada pelo medo, ele tem duas opções. Ou ele continua dominado pelo medo, e a sua vida vira um inferno, ou ele fala assim, eu quero ser dominado pelo Senhor. Não tem outra opção. Ou a gente fica dominado por um ou por outro. Davi escolheu ficar dominado por Deus. Senhor, apacenta a minha alma e me liberta do meu medo. O que aconteceu? Aconteceu isso. Pouco tempo depois, ele estava de volta no trono. Politicamente fortalecido, porque os opositores viram aquilo uma oportunidade de destronar Davi, ele voltou mais forte ainda, politicamente falando. O povo ficou mais admirado. Quem era o isentão lá, ô Nilton? O centrão? Quem era do centrão? Pendeu pro lado dele, porque fala assim, esse cara é indestrutível. Esse cara é indestrutível. Esse cara é indestrutível. Né? Então ele voltou. Olha que quando Deus age na vida de uma pessoa, Deus muda toda a sua sorte. Né? Fala, pastor Oswaldo. Hoje que a gente enfrenta na igreja também é o espírito de Absalão, né? Exatamente. O espírito de Absalão sempre está presente em todo lugar, na família, na igreja, no trabalho. Não, mas tem mesmo. Igual, viu? Aí você pode fazer o seguinte, viu, Oswaldo? Você pode falar assim, irmãos, eu tenho um novo ministério aqui na nossa igreja. É o ministério de Absalão. Vamos orar, queridos? Depois dessa, vamos orar. Depois dessa é só... Vou pedir para Deus ter misericórdia do... Deus falou com você? Só isso vale a pena, né? Deus falar com a gente. Pai, abençoa a nossa aula nessa manhã, que essa palavra que a gente ouviu aqui possa apacentar o nosso coração, dar paz a nós e fazer a gente vencer os nossos medos, Pai. Por favor, em nome de Jesus, amém. Ok, nós falando sobre Deus e a Trindade, nós vimos, só para fazer uma breve recapitulação, nós vimos que há duas palavras para o número 1 no hebraico. Nós vimos, aqui o aluno faltoso, né? Matador de aula. Existem duas palavras para o número 1 em hebraico, Yahid, que é uma unidade simples, uma peça única, e Errad, que é um composto onde várias peças formam um conjunto. Então existem essas duas palavras para o número 1, Yahid, Errad. A palavra para que o Moisés vai usar para Deus é esse enigma que ele faz em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único, Errad, Senhor. Foi uma confusão tremenda quem ouviu isso de Moisés. Porque é o famoso Shema, né, Giovanni? Shema, né? Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Errad. Ele está dizendo, que ele fala assim, ouve Israel, o Senhor, nosso deuses, não é nossos deuses, é nosso deuses, porque Elohim é plural. Ouve Israel, o Senhor, nosso deuses, é o único Senhor, o Errad, ele não é Yahid, é Errad. É uma unidade composta, que só pode ser reconhecida como tal. Isso é impressionante. É impressionante. Porque o Moisés é que tem experiência. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Nós dessa sala... Não, eu vou até tirar nós dessa sala. Eu vou escolher um aqui.
O Eugênio. O Eugênio, o Lucas, sabe mais sobre Deus do que Moisés. Sabia? Se Moisés aparecer ressuscitado agora, você vai dizer assim, Moisés, o Elohim que você não entendeu, eu vou dizer para você que você não sabe. O Lucas sabe mais sobre Deus do que o próprio Moisés. Ó, você já está defendendo já, né, seu judaizante. Mas é fato. E vou dizer, até mesmo o judeu hoje sabe mais sobre Deus do que o Moisés. Por que nós sabemos mais sobre Deus do que Moisés? Porque nós temos a revelação total e ele teve uma revelação pequena. Ele nem soube distinguir quantas vozes ele escutou. Então o Lucas, nós aqui sabemos mais sobre Deus, do plano de Deus, do que o próprio Moisés. Melhor ir lá no passado e falar para Moisés. Hã? Ir lá no passado e falar para Moisés. Exatamente. Ô Moisés, você não sabe, eu vou te dar uma dica, tá? Eram 3, tá bom? Vou te dar a fita para você. Eram 3. Então veja, a palavra perdida, ou a palavra que ninguém soube, a gente estudou isso semana passada, que em que século que veio a pronúncia Yahvé, ou Jeová? Em que século foi? Século XVI. Quer dizer, Jeová não é uma coisa lá de Moisés, não, Jeová é uma pronúncia moderna, século XVI. Quando os judeus maçoretas falaram assim, não, nós temos que encontrar uma pronúncia certa. Nós temos que colocar, então o que eles fizeram, ô Priscila? Como Yahvé é só consoante, eles pegaram a palavra Adonai, pegaram as vogais do Adonai e colocou aqui, fizeram um cambalacho. Aí saiu Yahvé, Yahvé que se traduz para Jeová. Quer dizer, a palavra, eu queria tanto encontrar com TJ, rapaz. Encontrar com testemunho de Jeová. Não, porque o nome de Deus é Jeová. Ah, é? Você sabia que Jeová é uma palavra moderna? Pô, o cara morre, né? Então, ó, não é o meu não, viu, Sérgio? Não é o meu não, hein? Nem o meu, viu? Nem o da Dali, viu, Sérgio? Aquela da semana passada foi cruel, né? Eu já silenciei ali para não ter problema. Ok, pessoal, entendeu bem isso aqui? Vamos para frente? É o rei do gado, ele. Então, para lá, resumindo, a forma como Deus se apresenta a Moisés é Yahvé. E a forma como Moisés apresenta a Deus é Elohim. Porque em Deus há mais de uma pessoa. A pronúncia certa, Yahvé, só Jesus que soube pronunciar. Jesus, viu, Sérgio? Jesus, ele talvez é essa palavra perdida. Ele é essa pronúncia que se perdeu na história. Ele é a palavra perdida. Yeshua. Né? Moisés também passa a entender que o Deus de Israel, Yahvé, é eterno. Ele não teve começo e nunca terá fim. Ele não está limitado pelo tempo que ele criou, mas existe fora do tempo. Do ponto de vista de Deus, do eterno presente, ele vê o fim das coisas desde o início. Ele vê o fim desde o início. Então, assim, o Apocalipse, que a gente já estudou aqui, é impressionante. Porque o Apocalipse fala de coisas, por isso que diz escatologia, né? Escatologia, do grego skatos, que é último. Só que na escatologia, o fim já foi visto no início. É como se Deus falasse assim, calma meus filhos, vai terminar tudo bem. Final do filme eu já conheço. Não que Deus, aqui está uma coisa importante de falar, hein, pessoal. Não que Deus tenha pré-determinado. Hã? Porque se Deus pré-determinou, Luiz, ele não é onisciente.
E aí nós abrimos vaga para essa teologia terrível que tem hoje em dia. Teísmo aberto. O teísmo aberto, ele vai dizer que Deus só sabe aquilo que ele predeterminou. Isso é uma heresia, no meu ponto de vista. Então, não é que ele predeterminou, é que ele conhece os caminhos dos homens. Eu já ouvi, eu estava estudando, na verdade eu estava lendo um artigo, eu nem falo isso, porque se eu falar isso em algum lugar, eu só vou falar aqui. Mas não sai daqui, tá ok? Vai sair. Não, você faz a edição depois, tá? Eu já li o artigo, a gente não pode nem pensar muito nisso, senão a gente fica doido. Como o Apocalipse é um livro que fala sobre o fim, isso significa que nós estamos vivendo um reprise da história. O que nós estamos vivendo hoje já aconteceu. O que vai acontecer daqui a 10 anos já aconteceu. É como se nós estivéssemos vivendo um reprise da história. Eu não posso nem ensinar isso, que isso aí deixa o cara doido da cabeça. Hã? É cíclico, exatamente. Aí quando chegar o Apocalipse, volta tudo de novo no Éden. Reencarnação. Não é reencarnação, não. É o recomeço de tudo. Eventos, né? Os eventos repetem-se na história. A teoria do eterno ciclo. Só que o eterno ciclo, ele não é muito, como o Newton disse, é muito reencarnacionista. Não é o caso aqui. Então, eu daquilo que eu já estudei, eu digo que Deus conhece tudo, do início até o fim, porque Ele conhece os homens. E sabe o que nós somos capazes de produzir. E escolhemos mal. Então, quando a gente afirma que Deus vê o fim das coisas desde o início, é porque a história não está oculta aos olhos dele, porque ele é absolutamente onisciente. Eu costumo ilustrar essa ideia da onisciência de Deus da seguinte maneira. É como se nós estivéssemos num vagão de trem, olhando pela janela a paisagem passar, que é a vida. Aham. E Deus está de cima da montanha vendo todo o trajeto do trem, do começo até o fim. Uhum. Então Deus tem um panorama geral de todas as coisas. E eu estou vendo a vida passar apenas pela janela. Exatamente. Até porque Deus habita na eternidade, né? Eternidade é um local atemporal. Não tem tempo. Então, quer dizer, o mundo é temporal. Então Deus pode olhar o passado, pode olhar o presente, pode olhar o futuro, porque Ele está fora do globo do tempo. Aliás, eu já falei uma vez aqui para vocês, vou repetir, porque talvez alguém não estava aqui, que a onisciência de Deus, eu separo uma onisciência abrangente e uma onisciência como é que é a palavra que eu... Não. Eu vou colocar aqui fechado, mas não é como se fosse, mas não é essa palavra que eu queria. Restrita. Obrigado, Sérgio. Obrigado. O Sérgio é fantástico. Contingente pode ser. Restrita, o que é? O que é? Por exemplo, restrita é o que Deus sabe que vai acontecer. Viu? Restrita, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe, você acredita nisso, né? Eu acredito nisso. Deus sabe o que vai acontecer. Onisciência abrangente, Deus sabe o que vai acontecer, que aconteceria se acontecesse um fato. Onde que eu vejo isso na Bíblia? Quando Jesus, em Mateus 11, ele faz as imprecações e ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivesse ocorrido os milagres que em vós ocorreram, há muito eles teriam se arrependido. O que ele está falando?
Mas não é uma possibilidade, Giovanni. Possibilidade é uma questão nossa. Nós vivemos na possibilidade porque a gente não conhece o futuro. A gente é tão que quando você está no trânsito, o camarada que está na sua frente está dizendo que você não sabe de nada. Sabe por quê? Porque quando ele liga o pisca, ele está dizendo para você, ô, seu tongo, eu vou virar aqui, tá? Eu sei que você não sabe. Por isso que eu estou te avisando. Entende? Agora, Jesus disse assim, se em Tiro e Sidom, se tivesse ocorrido um milagre lá, e ele usa a palavra com certeza, eles teriam se arrependido. Então, o que ele está dizendo? Onisciência abrangente. Ele está dizendo que se aquele fato acontecesse lá, com certeza teria essa repercussão. É uma coisa impressionante. É impressionante. E sem a destruição ainda lá de... Hã? E sem a destruição. E sem a destruição. Você imagina? Você imagina, ó, se Sodoma e Gomorra se tivesse operado esse milagre lá, eles teriam se convertido. Veja, ele fala com... A gente pode falar, eu acho que... A gente não fala assim, ó, se tivesse acontecido aquilo, eu acho que... A gente fala eu acho porque você não tem certeza, mas ele não fala eu acho. Ele fala com certeza. Com certeza eles teriam. Então, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele sabe o passado, que a gente sabe também o nosso. Ele conhece o nosso presente, nós conhecemos o nosso presente, mas o futuro, ele sabe. A gente não sabe. A gente tem que viver. Ok? Isso é impressionante. Olha o que esse Kate Ward, um teólogo inglês, falou sobre a Trindade. A ideia da Trindade não substitui o monoteísmo. Ele o interpreta à luz de um conjunto específico de eventos e experiências reveladoras. Então, o que ele está dizendo é que a Trindade, ela tem uma revelação sobre Deus. Lembra que eu falei semana passada que Deus só existiu depois da criação? Lembra que eu falei isso aqui? Deu uma dificuldade para explicar depois. Porque Deus é um título. Deus é um título. Que título é esse? É o título que a Trindade deu para si. Como é que a criação vai se relacionar com a gente? Vamos nos autoproclamar Deus. Aí eles vão entender que é a gente. Mais ou menos isso que nós falamos semana passada, né? Então, aí a Trindade, ela interpreta Deus de uma maneira mais interessante. Vamos continuar. Temos uma objeção. A personalidade de cada membro da Trindade significa que cada pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que cada pessoa tem um centro de consciência distinto. Se Jesus é Deus, então ele deve ter orado a si mesmo quando estava na terra. Eu já ouvi isso aí, vocês já ouviram isso aí, principalmente o pessoal unicista, o pessoal do Testemunho de Jeová, essas coisas todas. Mas se ele é Deus, como é que ele orou para ele? Orou para si mesmo? Mas a resposta a essa objeção está simplesmente em aplicar o que já vimos. Embora Jesus e o Pai sejam ambos Deus, são pessoas diferentes. Assim, Jesus orou a Deus Pai sem orar a si mesmo. Ora, se ele está orando a Deus Pai, significa que Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. É diferente da heresia do unicismo, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações de Deus. Não sei você que é professor de seitas heréticas. Não, Pai, Filho e Espírito Santo são chamado monarquismo, né? São manifestações de Deus. Deus é um só. Deus é um só. Ok, Deus é um só. Mas aí, de vez em quando, ele se apresenta como Pai, numa manifestação, se apresenta como Filho, numa outra manifestação, se apresenta como Espírito, numa outra manifestação. Não é isso. Cada um dos membros da Trindade é uma pessoa distinta. Não é uma manifestação, uma luz, um flash. É uma pessoa. Por exemplo,
O fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, significa, em outras palavras, que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Jesus é Deus, mas não é o Pai ou o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas não é o Filho nem o Pai. São pessoas diferentes, não três maneiras diferentes de olhar para Deus. Então, ô louco. Então quer dizer, essa aí foi para acabar com a aula, né? Então quer dizer, Deus, o que nós cremos... Esse é o Oswaldo, o dia do Isso significa... Só lembro do Marcelinho. Deus que tem cada filho. Essa é foda. Então assim, cada membro da Trindade é uma pessoa distinta. Agora vamos mais fundo. Mas é possível ir mais fundo. Se pudermos entender com mais precisão o que se entende por essência e pessoa, como esses dois termos diferem e como eles se relacionam, teremos então uma compreensão mais completa da Trindade. Uma compreensão mais completa da Trindade. Lembra que eu falei a semana passada? Se a gente estudar a Trindade, a gente perde a cabeça. Se a gente não estudar a Trindade, a gente perde a alma. Viu, Priscila? Se a gente estudar a Trindade, a gente perde a cabeça. Mas se a gente não estudar a Trindade, a gente perde a alma. Então vamos estudar. Veja bem. Vamos perder a cabeça. Essência. O que significa essência? Significa a mesma coisa que ser. A essência de Deus é o seu ser. Para ser ainda mais preciso, a essência é o que você é. Qual é a essência do Marcos? A minha essência é, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tenho tendência para isso aqui, eu tenho tendência para ser pacificador, eu tenho tendência para ser articulador, você, é a sua essência. Ah não, a Larissa não vai falar isso não faz parte da essência dela. E é verdade, você não é outra coisa que não você mesmo. Que é a ideia de persona, né? Que é a ideia da persona, que é a verdadeira pessoa, né? Agora, pessoa, aqui está a diferença. Pessoa, em relação à Trindade, usamos o termo pessoa de maneira diferente do que geralmente usamos na vida cotidiana. Eu sou uma pessoa, Romualdo é uma pessoa e o Giovanni é outra pessoa. Não é nesse sentido quando a gente fala que a Trindade é formada de 3 pessoas. Qual o sentido? Em relação à Trindade, podemos dizer que pessoa significa um sujeito distinto que se considera como um eu e os outros dois como um tu. Esses sujeitos distintos não são uma divisão dentro do ser de Deus, mas uma forma de existência pessoal diferente na diferença do ser. Em outras palavras, a essência Deus é a essência. Nessa essência, então você tem 3 pessoas distintas. De que maneira? A relação entre essência e pessoa, então, é a seguinte. Dentro do ser único e indivíduo de Deus, é um desdobramento em 3 distinções pessoais. Essas distinções pessoais são modos de existência dentro do ser divino, mas não são divisões do ser divino. São formas pessoais de existência e não uma diferença de ser. Nossa, dá um nó aí. Né? Dá um nó, mas é legal. É como se fosse 3 essências. Isso. A essência é o que Deus é. A essência é o que Deus é. Os atributos divinos dele. Aí as pessoas de Deus, as pessoas da Trindade é que formam a essência, Deus. No mesmo ser. É correto falar 3 essências. Não é 3 essências. São 3 pessoas que formam um Deus. Ou essência. Isso. A essência é uma. As pessoas são 3. As 3 pessoas individuais formam a essência. A teologia chama de consubstancial. Consubstancial. Mesma substância. Quem começou com isso foi lá no Concílio de Calcedônia, em 451, né? Então veja. Tertuliano. Um pouquinho mais, Silvio. Mas enfim. Quando a gente fala assim, Deus
Nós estamos falando de quê? Da essência. O ser. Deus é formado e tem a formação de 3 pessoas. 3 pessoas formam um Deus, que é uma essência. São 3 pessoas que têm uma só essência. Quer ver? Tem uma explicação aqui. O Herman Bavinck, um teólogo muito famoso do século XIX, diz o seguinte: as pessoas são modos de existência dentro do ser, viu, Li? O que ele está dizendo? As pessoas são modos de existência dentro do ser. Consequentemente, as pessoas diferem entre si, como um modo de existência difere do outro. Como a palma aberta difere de um punho fechado. É isso que ele vai explicar. Então, a mão é a mesma. Ok? Aqui está a mão. A minha mão, ela está fechada, não está? Mas ela continua mão. Quando eu abro ela, os dedos aparecem. Mas os dedos fazem parte da mão. É isso que o Bavinck vai explicar. Que eu acho interessante. É interessante. É a ideia do errado, né? É a ideia do errado. Ok, muito bem lembrado. É a ideia do errado. Então aqui é uma mão, mas ela tem 5 dedos. Errado. É uma mão, mas tem 5 dedos. É uma mão. Uma mão sem dedos é o quê? É só um cotoco, né? Não é uma mão. Não é uma mão. É um cotoco. É um... Nem sei que nome que dá para isso. Ah, o fulano tem uma mão... ele tem os dedos amputados. Ok. Não é uma mão mais. Ele tem um membro amputado. Mas não é mais uma mão. Só é uma mão quando está um conjunto completo. Ok? Aqui vai... E foi muito bom essa questão do Bavinck falar isso. Que eu quero falar uma coisa importante para vocês, pastores, líderes de igreja, varões de Deus, bispas que estão aqui presentes. Não ensinem, e eu vou falar uma coisa muito séria, viu? Que eu já vi muitos pastores, na boa vontade, ensinar uma coisa errada, sem saber que não está correto. Ele não sabe que não está correto. Ele ensina porque ele vai na água, mas não está correto. Voltando ao exemplo da mão, me veio isso na mente. Não ensinem na Páscoa que Deus abandonou Jesus na cruz. Não, ele faz tempo já. Hã? Ele faz tempo que ele fala. Glória a Deus. Por quê, Bruno? Porque eu vejo assim, muita gente interpreta, né, quando Jesus clama assim, Leia, Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus. Ô, louco, só eu e o Nilton, pô, Nilton. O Giovanni sabe, ele tá calado aqui, ele sabe. Seu nono, né? Quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Daí vai uma boa parte dos teólogos dizer, olha aqui, irmão, Jesus estava carregando os pecados de todo mundo na cruz, e ele estava carregando tanto pecado, que o Pai, inclusive, teve um pastor, eu era da minha igreja, o meu pastor até falou, Deus até virou as costas para o filho se sentiu abandonado, ele estava sozinho, envolto em trevas, carregando o pecado dos filhos dos homens, Jesus... E o povo, glória a Deus. E o povo, glória a Deus. Para. Nada a ver. Primeiro, não, claro que tem. Primeiro, a Trindade é indissolúvel. Ela não se separa por nada. Não tem separação da Trindade. Não existe esse negócio, Bruno. Ah, porque o Pai abandonou. Não existe. Nós estamos falando de essência.
Mas a questão é, que o Sidney está me perguntando ali na mente. Então por que Jesus falou Eloi, Eloi, lama sabachthani? Porque Jesus, você tem que pegar, você quer fazer um quadro perfeito daquela cena, você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes estão lá na cruz. Eles estão perguntando estão falando para Jesus assim: desce da cruz para que creamos que tu és o Messias. Certo? Jesus é o Messias. Eles querem que ele desça da cruz para que se comprove que ele é o Messias. Então, quando eles dizem assim, desça da cruz para que nós creamos em ti, Jesus começa a recitar o Salmo 22. O que diz o Salmo 22? Salmo messiânico. Você observa aquele Salmo 22, ele fala de tudo, fui traído, fui contado entre malfeitores, lançam como cães, lançam sorte sobre minhas vestes. Está lá no Salmo 22. Estudaram? Estudaram, né? Aí o que acontece? No Salmo 22, né? Então, o Salmo 22 é um salmo messiânico. Quando os sacerdotes falam, desce da cruz para que cremos que tu és o Messias, Jesus então, vocês querem uma prova que eu sou o Messias? Ele começa a recitar. E ele recita o Salmo 22 em aramaico. Em aramaico. Eloi, Eloi é aramaico. Tem até uma turma que não entende e fala assim, ele chama por Elias. Por que ele chama em aramaico? Porque os judeus vão dizer o seguinte, o grego é para filosofia, para a poesia, o latim é para o estudo, o aramaico, o hebraico é para a teologia, e o aramaico é a língua da tristeza. Eles entendiam assim. O aramaico era a língua do lamento. Por que Jesus fala em aramaico? Porque o Salmo 22 é um salmo de lamento. Vocês querem uma prova que eu sou o Messias? Ele começa a recitar o Salmo 22. Estou dando a prova para vocês. É esse o sentido. Não tem nada a ver que Deus abandonou. Meu Deus, a Trindade não se separa. Ele citou o Salmo 22, será que compete? Ficou registrado só essa parte aí? Ficou. Porque, Nilton, eu e você, a gente sabe algumas partes do Salmo 22. Seria errado, por exemplo, dizer que Deus fez um afastamento temporário? Nem isso, porque... Você sabe por que... Não tem nem afastamento, sabe por quê? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,12. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Deus estava em Cristo, presente na cruz, presente na crucificação. Percebe? Então, porque na verdade, Giovanni, a nossa mente é judicial. A nossa mente é judicial. Tudo aquilo que não presta, nós rejeitamos. Então, se Jesus estava carregando o pecado de todo mundo, Deus é santo, logo vai ter que virar o rosto em algum momento. Não existe isso na Trindade, nós estamos falando da Trindade. Então, Nilton, eu e você conhecemos parte do Salmo 22. Mas o judeu conhecia de cor. Ele não precisava recitar todo o Salmo 22. Ele começa o versículo 1, mentalmente os caras vão falando o resto. Jesus está dando mais uma prova, e talvez a última prova, e definitiva prova de que ele é o Messias. Ele recita o Eloi, Eloi. Em aramaico, que é a língua do lamento, do sofrimento. Então eles entenderam lá. Claro que entenderam. Claro que entenderam. Os caras entenderam, o Baidabi. Os caras entenderam perfeitamente. Só que, você sabe, Baidabi, o problema é o seguinte. Naquela altura do campeonato, não tem mais placa de retorno para muita gente. Não tem como voltar mais atrás. Um ou outro tiveram coragem de voltar. Exatamente, uns se converteram. Mas tem uma maioria ali, Baidabi,
colocaram ele naquela situação. Como é que o cara que colocou Jesus naquela... mexeu politicamente os pauzinhos, porque os judeus não podiam, eles não podiam executar ninguém, só com autorização de Roma, que no caso era o Pôncio Pilatos. Eles não poderiam executar ninguém. Fizeram uma maracutaia. Vocês já viram alguma coisa maracutaia jurídica? Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês não conhecem isso. Eles fizeram uma maracutaia jurídica, fizeram um julgamento ilegal, porque o julgamento tinha que ser do nascimento do sol, até onde, Giovanni? Você que é judeu? Do nascimento do sol até o pôr do sol. Que hora foi o julgamento de Jesus? Durante a noite, um julgamento ilegal. Jesus não tinha foro privilegiado. Tinha que ser julgado em primeira instância. Em decisão monocrática do Anás. Do cabeça de ovo. Do cabeça de ovo ainda. Não, desculpa, Nilton. Então veja. Não estou falando do Nilton. Não estou falando do Nilton. Então veja, ô Baidemir. Os caras não tem como voltar atrás. Eles não têm como. Jesus deu todas as provas de que ele era o Messias, mas os caras não podiam mais voltar atrás. Foram eles que colocaram ele ali. Aí tem muitos interesses políticos, dinheiro, financeiro, corrupção. Tem um monte de coisa envolvida no sacerdócio. Não dá para voltar atrás. Você vai falar o quê? Num livro sobre mundo espiritual, de que o aramaico é um idioma do mundo espiritual. Tanto para o bem, são as citações bíblicas, né, tradição judaica, quanto também para o mal. Sim. Isso você sabe por quê que é? De alto nível, fazem encantamentos, bruxarias, feitiços em aramaico. Mas o autor falou por quê? Não me lembro. Então eu vou dizer por quê que... Então eu vou dizer, eu vou clarear a sua informação que está correta. Aramaico vem da região de Arã. Onde ficava Arã? Quem começou com o ocultismo? Nimrod. Onde que Nimrod morava? Morava nas terras de Sinar. As terras de Sinar tinham 6 cidades. Uma delas era a Babilônia, que ele construiu. Então, o mundo espiritual dentro do ocultismo nasce na Mesopotâmia, com Nimrod. O Nimrod é o cara que traz o ocultismo. Que é a primeira religião do mundo. A primeira religião do mundo foi satanismo. E foi Nimrod quem criou. Aliás, o Nimrod, ele desafiava Deus. Ele tinha ódio de Deus, porque ele julgou que Deus não deveria ter matado os seus antepassados do dilúvio. Ele viveu, Priscila, 180 anos depois do dilúvio. Ele era bisneto de Noé. Ele disse: Deus foi injusto. Começou uma campanha de difamação contra Deus. Reuniu, ele era de muita influência. Ele reuniu as pessoas e disse: não busque mais a Deus, Deus é injusto, Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus não tem nada a ver com isso, matou os nossos antepassados. Ele foi contra Deus. Bom, se ele vai contra Deus, tem que ter algum Deus, não é? Ele se apresenta como Deus. E o nome dele foi de um Deus muito conhecido, Baal. Ele passa a se chamar Baal. E a mãe dele, que era esposa ao mesmo tempo, Semíramis, se tornou Astarote. Bom, aí a história é longa, não vou entrar no detalhe, mas é por isso. É por isso. É por isso que o aramaico, ele tem todo esse contexto histórico de ocultismo. Ok? Beleza? Só o sentido das outras línguas, do grego... Grego, latim, hebraico e aramaico. Tá, qual que é o sentido de cada um? Grego, filosofia, poesia.
grego poesia, latim filosofia, hebraico a teologia, E educação. educação e o aramaico lamento. E talvez até por isso, Giovanni, que o aramaico é ligado à tristeza, porque tem essa carga de... E no caso dos judeus, só que eles estavam voltando da terra do cativeiro. Não, e outra coisa, Salmos de lamento. Salmos de lamento, só para abrir um parênteses aqui, viu? Eu não quero dizer nada, é só uma curiosidade. Tem alguns meses do calendário judaico que é de deuses babilônicos. Tammuz é um deles. Você pode ver, você pega o calendário judaico, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5 que é de divindades babilônicas. Tammuz é um deles. Uau, o que está acontecendo aqui? Vamos deixar quieto que isso é tema para outra coisa. Nós estamos falando da Trindade agora. Nós vamos falar da Trindade agora. Hoje você tem o direito de falar o que você quiser. As bobagens que você quiser. As heresias que você quiser. Porque hoje é seu dia de aniversário. Era usado como povão. Por quê? Porque quando voltaram os 50 mil judeus da Babilônia para a Palestina, para Jerusalém, já não eram os judeus originais, eles eram os judeus babilônicos. Eles aprenderam a língua lá em Arã, né? E, inclusive, Abraão era daquela região. Os caras vêm... Eu tive lendo um livro do James Stalker. Várias palavras do hebraico moderno têm palavras em Aramaico, viu, Nilton? O James Stalker, eu li o livro dele, ele diz o seguinte, se Malaquias, que foi o último profeta, não é? Se Malaquias ressuscitasse dos mortos nos dias de Jesus, ele não ia se comunicar com o povo, porque ninguém falava hebraico mais. Lembra que na sinagoga tinha o tradutor? O cara lia em hebraico, e daí tinha o tradutor que traduzia em aramaico, porque era a língua do povo. 70 anos. Já mudou tudo a cultura, mudou tudo. Gente, nós não temos noção. uma parte e permaneceu. Mas essa parte que permaneceu morreu, Giovanni. Eu sei, mas pelo menos o sacerdote... Não, o hebraico se tornou... O hebraico se tornou uma língua religiosa, vamos dizer assim, porque o texto está escrito em hebraico. Você sabe que só tem 3 livros que não estão escritos em hebraico no Antigo Testamento, né? Esther, Daniel, Esdras e Neemias. Eles foram escritos em aramaico, que era a língua que os caras conheciam. Percebe? Mas não adianta, nós estamos falando de Trindade, né? Trecho, né? Não é todo. Não, todo o livro. Todo o livro. Todo ele, não é trecho não, todo o livro. 98% do Antigo Testamento é escrito em hebraico, 2% em aramaico, que são esses livros. Que interessante, eu pensava que esse aramaico era a língua original. Nada. Não, era um dialeto de Arã. Na Babilônia tinha vários dialetos, cada um falava um dialeto. O Arã era um. Continuando. Pai de Abraão. Olha esse Norman Geisler, esse é famosíssimo. O problema é que ele era batista, mas isso é fantástico. Brincadeira, hein? Esse é um dos maiores apologistas, exatamente. O Norman Geisler é maravilhoso. Tem a teologia sistemática dele lá. O bom da teologia sistemática do Norman Geisler é que, por exemplo, as doutrinas divergentes, ele põe a posição dele com muita sofisticação, mas ele põe todos os que creem, né? Tem essa teologia, tem essa teologia, tem essa teologia. Assim, olha o que ele disse. Enquanto a essência é o que você é, a pessoa é quem você é. Assim Deus é o quê? Mas os 3 é quem? Percebeu aí, Eli, você que fez a pergunta. Então, Deus é o quê? As 3 pessoas, quem? Entendeu melhor, Ramiro? O que é essência? O que é essência? Inclusive, essa pergunta, o que é muito interessante, Bruno, porque o Salmista 8, quando ele filosofa sobre o homem, ele faz uma pergunta muito, muito, muito interessante. Ele pergunta sobre o homem, Priscila, o
que é o homem. Ele não pergunta quem é o homem. Olha lá no Salmo 8. Ele pergunta, o que é o homem para que dele te lembres? E o que é o homem para que dele o visites? Então veja, por que o salmista pergunta o que é? Porque o homem perdeu a essência. Eu só encontro, olha que interessante, eu só encontro a minha essência quando eu encontro a minha persona. Ele está falando do homem como humanidade. Como humanidade, eu sou ser humano, exatamente. Então, quando eu encontro a minha essência, eu só posso encontrar a minha essência quando eu encontro com Jesus Cristo, quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Aí eu recupero a minha persona. Aí agora eu sei o que eu sou e passo a descobrir quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Essa é a nossa persona. Certo, pessoal? A identidade, né? A identidade. Inclusive, a palavra antropos do grego, a palavra antropos, agora eu vou fazer uma pegadinha, hein? Vai ter gente que vai cair agora, hein? O que significa a palavra antropos? Homem. O que mais? É antropologia daí. Antropos é traduzido como homem ou humanidade. Mas no grego antigo, arcaico, não, antropos significa aquele que olha para cima. Quem é que olha para cima? Quem olha para cima? Quem está procurando? Essência. Interessante, né, Sérgio? E ok, entenderam bem isso aí, pessoal? Mais 5 minutinhos, está acabando a aula. Olha ali, sabe aquela história? Vou desenhar para você entender, Larissa? Tá ok? Mais ou menos isso. Vamos ver lá. Isso aí depois fica indefinido. Top. Olha lá. 3. Que legal essa ilustração. Ok? É como se Deus fosse um átomo, um próton elétrico, entendeu? Viu, Eugênio? Você é um gênio mesmo, né? Não é à toa que o seu outro nome é Eugênio. O número 3 está distribuído no universo. Você pega o número 3, você vê ele distribuído no universo. Átomo, prótons, nêutrons e elétrons. O espaço, altura, profundidade, largura. Não, aí já... Não, mas você pode falar hoje o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Aí você pega... Tem mais 3. A música. Música, ritmo e melodia. O quê? Terra, ar e fogo. Passado, presente e futuro. Percebe? O 3 está no cosmos. Bom, eu escutei o outro, mas acho que são sinônimos, né? Ritmo, música, isso é o conjunto. A música é a essência. A música é a essência. Ritmo, melodia. E olha, vocês são maravilhosos. Estado da matéria. Líquido, sólido e gasoso. Você vê 3 em todo lugar do universo. É Deus imprimindo no universo as suas credenciais. Percebe? Ele tinha uma frase interessante. Tem, né? Já falei. Fala, Sidney. É ok? Deu para pegar bem ali? Pegou a essência? Como é que é aquela música que fala da essência? Quero voltar, vai? Voltando. Não vem com esse rasgo, não. Você não tem o direito de falar bobagem, só o pai. Só o pai que pode. Tá fazendo aniversário. Ok. Olha o que o Wayne Grudem, que é outro teólogo maravilhoso, ele disse. Mas ele é reformado. Mas se cada pessoa é totalmente Deus e tem todo o ser de Deus,
Então, cada pessoa da Trindade tem todos os atributos de Deus. E nenhuma pessoa tem atributos que não sejam possuídos pelos outros. Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, então eles têm o mesmo atributo. Para terminar, eu amo essa frase dele, Agostinho de Hipona, explicando a Trindade. Deus é o amante, o amado e o amor. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Todo casal, um deve ser amante do outro. Todo casal tem um amado e tem o amor. Agostinho de Hipona, vou te contar, bicho, o cara era fera. E para concluir, o relacionamento que existe dentro da Trindade é a base para a unidade em todo relacionamento humano. Seja casamento, família ou igreja. Eu quero falar um pouco disso depois. Patrick Henry, teólogo da Igreja Ortodoxa Antioquiana. Amém, meus queridos? Vamos tomar um café? Muito técnico hoje, né? Sim, Sérgio?